O final de semana foi também de eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Santo André, né, no aperto, vencia por 2-0, parecia conduzir uma vitória tranquila, levou um empate, venceu no fim 3-2, aquelas coisas e tal. Aí o Mirassol, que entrou em campo a seguir, tropeça na Portuguesa, que comemora a classificação, e aí o torcedor corintiano viu lá um lampejo de possibilidade de classificação, mas que termina horas depois com a vitória da Inter de Limeira. A pergunta é, Renato, qual o tamanho do vexame da eliminação do Corinthians na fase de grupos, como se deu no sábado? Bom, vamos lá. Eu acho que poderia ser maior. É mesmo? Eu acho que poderia ser maior. A gente está falando de algumas rodadas atrás brigando para não cair. As coisas eram... Assim, que o Corinthians teria dificuldade nesse começo de ano, eu já tinha essa certeza nas eleições. Você escutava um lado e o outro, você falava, meu parceiro, ano que vem tá complicado, porque se ficar o bicho pega, escorreu. Porque assim, realmente, as duas opções que o Corinthians tinha para presidir o clube. Só que assim, essa eliminação, ela vem num momento onde essa diretoria, por exemplo, já pode colocar aquela plaquinha, estou há 5 dias sem fazer uma lambança. Porque assim, o primeiro mês dessa gestão, era uma das coisas mais bizarras. E olha que a gente tá falando de Brasil. Tudo que a gente tá falando aqui serve. E parece que não, parece que veio o Fabinho e tal. Eu acho que a escolha do treinador, acho que até a questão de ter abaixado um pouco aquele clima bélico que estava no clube. Então, acho que por mais que o corintiano olhe e fala, pô, sacanagem, pô, não dá para não classificar no Paulista, mas eu acho que de algumas semanas para cá, eu acho que se vê uma luz no fim do túnel. E tem quem diz, inclusive, vamos dar tempo pro cara até trabalhar, não tem, porque assim, esse Corinthians, ele tem aquele momento épico contra o Palmeiras de buscar um empate depois de ser amassado, que gerou uma euforia muito grande, mas o Corinthians de verdade é o do Santo André. É um time ainda que coletivamente ele ainda não está ajustado, ele oscila dentro do jogo, né? Vocês percebem como parece que domina, controla e o jogo quase escapa das mãos. Esse Corinthians, ele não briga por título. Então isso seria inevitável. Agora, que realmente, para o Corinthians ficar fora de uma fase mata-mata de um paulista, não estou falando que eliminação é bom. Mas, por exemplo, eu vivi... Calçade acha nesse momento, porque então, o técnico não vai ter tempo para trabalhar. Até porque, cara, eu vivi isso em 2014. O Mano chega, após 2013, aquele fim de feira. Essa reformulação é até feita porque o Tite sai e o Corinthians abre mão de Jorge Henrique, de Emerson Sheik. Só falando o eu vivi porque você trabalhava no Corinthians. Eu trabalhei lá. E aí a gente caiu do mesmo jeito. E teve um tempo... Inclusive, a primeira vez que eu conheci o Fernando Diniz foi num jogo treino no CT. Ele já queria matar as pessoas na beira do campo no jogo treino. E foi um período que foi feito muito para preparação e que surtiu efeito. Chegaram jogadores, por exemplo, que no Petros, que veio, acho que de um time do Paulistão, acho que era Catanto Vence, não era? Não, eu esqueci o nome, Mas aquele período foi importante. Então eu vivi isso de perto e esse time pegou a Libertadores no Brasileiro. 2014 para 2015, depois foi campeão brasileiro em 2015. Então assim... Penapolense. Penapolense, é isso, bem lembrado. Que era bruxinha, né? Penapolense era bruxa, ou era Catanto Vence, não lembro. Mas, enfim, esse time foi estruturado nesse período, e foi um período bem utilizado. Agora, que é bom, não é bom. Acho que o corintiano não Mas eu acho tem que não como. tem vexame nenhum. Eu acho que vexame é o que o pessoal de São Paulo fez. Pra mim, vexame é esse tipo de coisa. Esporte não... As pessoas, eu sei que não gostam disso, acho que é um pouco impopular. Primeiro, eu acho que o campeonato estadual é um torneio de preparação. Eu também. É óbvio que é melhor ganhar do que perder qualquer jogo, desde que você jogue bem, desde que isso não mascare atuações ruins ou dívidas milionárias de clube, esse tipo de coisa, porque isso lá na frente vai cobrar um preço. Time coletivamente mal treinado, time com muita dívida. Então eu não acho vexame nenhum. Assim, também não vou fazer nenhuma relação, como eu vi algumas pessoas falando, o Botafogo ano passado foi eliminado e fez um brasileiro no outro nível. Tipo, a chave é essa, também não. Não, porque o Santos também foi e também não. Sabe, as coisas não têm ligação. A questão, eu concordo muito com você, a questão é olhar a construção. Isso. Alguma coisa está acontecendo? Qualidade do elenco, qualidade do treinador, condições de trabalho. E eu pergunto, está acontecendo? Então, mas está melhorando? No Corinthians está? É suficiente para você fazer um brasileiro em nível de classificação de Libertadores? Hoje? Ainda não. Se o campeonato começasse hoje, diria o outro. Corinthians teria dificuldades. Sim. Mas está melhorando. Não sei quanto vai melhorar, Jean.
Então, eu nem entro na questão do estar melhorando pelo nível dos jogos que o Corinthians tem feito, né? Porque nem acho que os jogos foram jogos de um nível muito alto. Mas o time consegue competir agora, né? O que eu acho é que a gente vê um técnico que parece sim ser capaz, que tem boas ideias, a gente vê um elenco que tem potencial para muito mais. Evidentemente, é muito feio ser eliminado nessa fase do Campeonato Estadual, até pelos jogadores que o Corinthians tem à disposição, porque eu acho que assim, a questão do vexame ou não vexame também ela tem que ser atrelada, e é uma questão mais semântica do que qualquer outra coisa, o que alguém considera vexame ou não. Acho que o Renato deu um bom exemplo, né? Eu vou mais na linha dele, eu não gosto muito de classificar derrotas esportivas como vexame, mas tudo bem. Acho que existem casos em que são vexames mesmo, que a gente pode... O que é mais vexame? Você não classificar para a fase final do estadual ou não conseguir pagar o salário do seu jogador em dia? Então, exatamente. Só para dar um exemplo. Pois é na linha do que o Renato tinha falado. Então eu acho assim, o Corinthians tem uma perspectiva pela frente. Agora, o quanto a perspectiva é maior, porque vai ter tempo de treinar e tal... Eu não sei, porque eu acho que assim, a eliminação do Paulista não é positiva numa série de aspectos, inclusive num aspecto que é importante, que era a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Então qual é a chance do Corinthians se classificar agora? Na verdade, assim, para ser a opção mais provável, mais simples, é o Corinthians conseguiu o que conseguiu o Corinthians do Mano, que é se classificar para a Libertadores. Tá. Se classificando para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai... Existem outras possibilidades, jogar a Copa Paulista, herdar uma vaga de acordo com o desempenho dos outros paulistas, mas aí, enfim, a gente levaria o programa todo para explicar. Eu acho que, basicamente, o Corinthians precisa ir para a próxima Libertadores, porque indo para a próxima Libertadores, ele vai estar automaticamente na próxima Copa do Brasil. Eu acho que tem uma perspectiva de crescimento, sem dúvida tem, seja pela capacidade do treinador, seja pela capacidade do elenco, dos jogadores que acabaram de chegar, recém-contratados e tudo mais, mas eu também não consigo hoje afirmar que, olhando... Porque nós estamos falando de um campeonato brasileiro de altíssimo nível. Flamengo, Palmeiras, Atlético, Internacional, Fluminense, São Paulo, Fluminense. Assim, cara, é muito time bom, com potencial de brigar lá na parte de cima. Com mais lastro de trabalho. Fortaleza, Bragantino, assim, são, né? Eu continuo achando que a maior comemoração não é missão fácil a gestão também. Tantos dias sem fazer caquinha, porque era todo dia. E isso foi para campo, sim. Porque... Claro. Você via pelas entrevistas. Exatamente. Né, entrevista do Mano, entrevista do Cássio, no momento em que todos aqueles absurdos de não assinou, de não leu, de não... Aquilo tudo contaminou, não tem dúvida nenhuma. O Cássio sempre foi um cara... Mas o Mano foi muito mal para lidar com o elenco dessa vez. Sim, foi também, mas talvez o desequilíbrio... Mas o Mano largou. A impressão que eu tive é, daqui não vai sair nada. Esse tipo, eu acho que o Mano chegou no momento que ele falou, não, no começo ele chega no ano passado com entrevistas muito boas, colocando o clube numa perspectiva realista. As coletivas do Mano, quando ele chega na temporada passada, eram muito boas. Sim. Sabe? Muito até porque lúcido. Vinha o Corinthians das entrevistas do Luxemburgo. Que também não existiam. Conforme essas pataquadas começou a acontecer, eu senti ele incrédulo. Não tiro também o peso dele também, porque o trabalho no começo do ano foi ruim realmente. E se a gente olhar para a carreira do Mano nos últimos anos... Eliminou alguns jogadores com as declarações. É de se questionar. Tirando o Inter dele do segundo semestre ali, ele vem de trabalhos que não estão emplacando. Ponto. Não estou aqui também... Só fazer um paralelo. O Carille teve um time limitado, só que ele, aos poucos, foi criando um ambiente... Eu sempre lembro disso. Isso. Quando ele não usa o Giovanni Augusto, o Guilherme, o Marquinhos Gabriel, porque não treinavam na intensidade dos outros jogadores, e aí cada um por seu motivo, não é? Ele cria um ambiente, uma coletividade forte, e o time vai crescendo, e cresce até onde... Acho que nem ele imaginava. Sim, ser campeão brasileiro. Ali tirou tudo dos jogadores. O Mano, ele tinha, como técnico experiente, que ter feito isso também. Eu vou proteger o jogador que está mais vulnerável, eu vou dividir responsabilidade, eu vou chamar para mim. E em algum momento ele fez o contrário. E o Antônio Oliveira, eu acho que foi um cara que ele deu muita energia pro ambiente. Assim. Eu acho que logo de cara teve um impacto. Porque ele é um cara jovem, eu acho que ele é um cara que ele tem potencial de identificação com a torcida do Corinthians, porque ele vai meio dentro, né? Ele é muito incisivo, acho que é muito característica do clube. Um cara jovem, né, também. O Mano, a sensação que tinha é que ele tava de saco cheio, que ele só ficou segurando mesmo por causa da multa. Senão, se não tivesse multa, ele já... Agora, a perspectiva também é em cima disso, porque é um cara que a gente vê que tem conteúdo, que tem qualidade, e uma coisa que a gente até discutiu isso no Sport Center. Não é um cara que acabou de chegar da Europa. Ele já tem vivência de futebol brasileiro,
ele já se ligou que não adianta ser só bom taticamente, ele já se ligou que tem que dar carinho, que a gente tem essa característica da gestão do jogador brasileiro. Olha o que ele fez com o Yuri Alberto. Primeira coletiva, eu treinei o Yuri no Santos, ele tava saindo, ele é muito bom, esse moleque já trouxe pra ele, o Yuri tá fazendo um gol. Então acho que tem essa vantagem também. Quando você traz um cara direto da Europa, até o cara entender como que a banda toca por aqui, Claro, que tem foi muita especificidade no trabalho do técnico você pode brasileiro. ver, o Abel é um cara que pegou isso, o Jorge Jesus talvez seja o mais brasileiro dos portugueses, porque é meio boleirão, traz pra ele. Os caras que ficaram batendo de frente, porque é muito característica da Europa. Profissional, não tem esse negócio de ser amiguinho. Você vem, treina, faz sua parte, tal. Aqui a gente tem uma característica muito diferente. E o gringo que vem pra cá e não se liga nisso, vive as declarações do Fábio Santos, com o São Paulo. Os caras, o relacionamento pra eles não existe, é cultura. É muito cultural. E o Antônio Oliveira, por ele já ter treinado times brasileiros, por ele já estar nesse negócio, eu acho que isso foi importante também, porque ele se ligou que o Corinthians precisava do carinho, precisava aqui, vamos. E a energia mudou, o ânimo mudou. E esse tempo que o Corinthians vai ter para treinar, você passou rapidamente por isso, não tende a ajudar? Não, eu acho que tem de ajudar. Partindo do pressuposto que o Corinthians tem um técnico que pode dar mais, treinar e somar. fazer o time entrar fisicamente voando no brasileiro, Que né? tem de ajudar, olhando para o resto da temporada, não tem dúvida nenhuma. A única discussão que eu tenho, o Calçado... É que não é garantia. Não, que não é garantia e que, assim, o versus... entendeu? Foi bom. O foi bom é pesado demais. Até porque... Não é pesado, é racional demais porque o futebol Não, e até porque, desculpa, assim, se a gente está falando... Quartas de final é um jogo, semifinal é um jogo. Senão seria bom para todos os times grandes serem eliminados. São 4 jogos no máximo. Então eu acho que, enfim, não consigo afirmar que foi bom ser eliminado. E acho que o torcedor, de maneira geral, também não acha bom. Tem que ser muito racional. E mesmo essa racionalidade eu acho discutível a partir do ponto que você, estando eliminado da próxima fase do Campeonato Estadual, corre, inclusive, o risco de ficar fora da Copa do Brasil, que tem uma importância enorme do ponto de vista financeiro. E aí é uma questão de discurso também. A gente está falando de uma diretoria que assumiu... Gente, os caras pareciam crianças no parque de diversão. Acabou a mamata pro Palmeiras e pro Flamengo... Até esses tempos atrás, com isso, com pouco pontos, cara, não, se embalar, deixar embalar, nós chega. O discurso poderia ter sido totalmente diferente. Pô, a gente tá chegando num clube que tá quebrado, porque a gestão anterior deixou um monte de coisa errada. A gente vai reestruturar. O Campeonato Paulista vai servir pra quê? Pra gente preparar o time pro ano. Percebe como muda totalmente a narrativa? Não, a questão... O Corinthians se pressionou muito com os seus dirigentes. Eles não entenderam o momento que eles estavam vivendo. Se eles mandam a real e falam aqui, ó, Mas eles estão corrigindo os rumos, né? Então, tá muito claro agora. E ainda tá em tempo. Tá muito em tempo. A gestão tem 3 anos, acho que os caras... É o que eu falei, porque eu acho muito cruel olhar para essa gestão sem olhar para a Porque eu acho que os problemas do Corinthians hoje, eles estão totalmente ligados à gestão anterior. Sim. Essa é colocar na conta dessa gestão, mesmo com os erros que foram cometidos no início. É que eram erros muito primários, né? Sim. Mas o problema do Corinthians é um problema de dinheiro. Não, claro, óbvio, assim, não tem dúvida de não dá nem para comparar os pesos. A questão é que, acho que assim, quando o Renato fala, e eu concordo com ele, que os erros dessa gestão foram pro campo imediatamente, a gente está falando de coisas primárias e que são indiscutíveis do ponto de vista do reflexo. O jogador olha e fala, gente, o cara tava treinando com nós e foi embora. Na hora que você está contando com 2 ou 3 caras, e seja aí demorou um mês. porque foi vendido, o outro porque foi comprado e depois não foi mais comprado, o outro porque você não... Enfim... Na hora que o técnico conta com esses caras e depois deixa de contar de uma hora para outra, esse reflexo no campo ele é óbvio e evidente. Então, existe um peso enorme desta gestão na eliminação do Campeonato Paulista. Sim. O que não significa que os maiores problemas que o Corinthians tem, evidentemente, elas têm a ver com gestões anteriores. Agora, a eliminação do Campeonato Paulista, até pelos adversários que o Corinthians tinha no seu grupo... Sim. Acho que a eliminação do Campeonato Paulista está muito mais na conta dessa gestão. Eu não acho. Porque é isso, porque você contava com o Mateuzinho, você contava com... Sim. Eu não acho. Você contava com 3 ou 4 jogadores e o Mano, de repente... E o nervosismo do Mano, o nervosismo do Cássio, tinha tudo a ver com o que estava acontecendo no Corinthians naquele momento. De cima para baixo. É de cima para baixo. Evidentemente. Agora, os maiores problemas do Corinthians não têm a ver com essa gestão, tem a ver com as anteriores. Por que você não acha? Porque eu acho que o Corinthians termina o ano quase sem time, com o time precisando ser reformulado.
Então, mas essa gestão liberou 14 jogadores. Qual tinha que ficar? Alguns ali dava, cara. Porque não conseguia pagar. Porque não é videogame, você vende tudo e traz. Tanto que o Corinthians tá tendo dificuldade pra trazer até hoje. É que nisso eu sou meio calçadiano. E outra, eu tô olhando pro Birner, brasileiro. Ô, Birner, não, e outra, o cara tava contando com o Mateuzinho, com o Garro, com o Lucas Veríssimo, com todos esses caras. Ele tava falando de Gabigol. Lembra disso também? Falando de Gabigol. Não vou nem entrar no Gabigol, mas assim, é o show, esses né? caras todos estavam... Era certeza. O Mano poderia contar com esses caras. Então, a reformulação, a saída de jogadores e a chegada de outros, ela estava certa e o Corinthians contava com esses caras. E foi abrupta. E deixou de... Está sendo. Deixou de contar imediatamente. Então, assim, claro que o maior problema são as gestões passadas, mas nessa eliminação tem muito peso dessa. Atenção, fiel. Uma notícia que promete mexer com o coração alvinegro. Paulinho, em meio a uma recuperação desafiadora, abre o jogo sobre sua renovação com o Corinthians. Fique ligado porque o canal Corinthians na Veia está aqui para trazer todos os detalhes quentinhos. Antes de irmos a fundo, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os corintianos que nos acompanham. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora, deixe seu like e ative o sininho para receber em primeira mão todas as notícias do Timão. Vamos lá! Paulinho, em meio à sua batalha de recuperação, tomou a iniciativa de sentar com a diretoria alvinegra e discutir a renovação do seu contrato. Surpreendentemente, o jogador até se dispôs a reduzir sua remuneração para chegar a um acordo com o alvinegro. Em janeiro, Paulinho estimava um retorno aos campos em 3 a 4 meses, mas informações recentes apontam que o volante pode voltar antes do previsto. Já há relatos de sua participação em treinos, impressionando o técnico português Antônio Oliveira. O contrato de Paulinho, originalmente programado para expirar em dezembro de 2023, teve uma extensão até junho de 2024 devido à lesão. Agora, com a possibilidade de uma nova prorrogação, o que podemos esperar? Uma decisão que pode envolver não apenas a permanência, mas também uma redução salarial. E aí, fiel, o que vocês acham dessa reviravolta na situação de Paulinho? Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do seu Corinthians. E para mais conteúdos exclusivos, confira nossos outros vídeos. Até a próxima!